Escolhido, ouça com atenção. Esta mensagem não é para a multidão, não é para aqueles que se encaixam, que seguem as regras deste mundo e se sentem em casa nele. Isso é para você, aquela que sempre se sentiu como um estranho, mesmo em lugares familiares. Aquele que se pergunta por que as coisas nunca deram certo como deveriam. Você não encontrou este vídeo por acaso. Isto é uma interrupção divina, uma mensagem de além do véu, e ela te encontrou no momento perfeito. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você já se sentiu exausto só de pensar em procurar outro emprego? Não porque você é preguiçoso ou preguiçosa, mas porque cada parte de você sabe que não é ali o seu lugar. Você sente que sua alma está resistindo à ideia de se contentar com algo que apaga a sua luz? Você tem ouvido uma voz mais profunda por dentro, uma que continua sussurrando há outra coisa que você deveria fazer? Se sim, você não está perdido, não está quebrada, não está para trás. Você está sendo redirecionado pelo próprio Deus. Os escolhidos não procuram trabalho como o mundo faz. Por quê? Porque eles nunca foram enviados aqui para serem apenas trabalhadores. Eles foram enviados para serem despertadores, para serem portadores de missões divinas, para serem lembretes em forma humana de que este mundo não é tudo o que existe. Você provavelmente já percebeu que não importa o quanto tente seguir o caminho dito normal, algo sempre dá errado, não se sustenta, não encaixa. Você não é amaldiçoada, você está sendo separada. Este mundo tem sistemas que nunca foram feitos pensando em você. E a mensagem de Deus para você hoje é simples: não vá atrás de empregos. Em vez disso, faça o seguinte: assuma completamente o seu dom divino. Assuma o chamado que tem pesado em seu espírito desde o dia em que você nasceu. A razão pela qual as coisas não funcionaram da maneira que você esperava é porque você foi feita para viver por um plano diferente, o plano do céu, onde seu propósito cria sua provisão, onde sua obediência atrai a abundância, onde seu dom abre a porta que nenhuma candidatura jamais poderia abrir. Esta mensagem não se destina a te inspirar por um momento, ela se destina a te despertar para o seu verdadeiro papel. Você não está aqui para se misturar, você está aqui para quebrar padrões, para levar luz a lugares escuros, para viver de tal maneira que os outros se lembrem de quem são apenas por estarem perto de você. O tempo de se esconder acabou, o tempo de se fazer de pequena terminou. Você está sendo chamado para o empreendedorismo espiritual, para a liderança profética, para a criatividade divina e para missões de cura que nenhum cargo mundano poderia conter. Então, se o seu espírito foi tocado enquanto ouvia, se você sente uma confirmação em seu peito agora mesmo, comente 444 abaixo para eu saber que esta mensagem chegou até você. E mais do que isso, inscreva-se neste canal, a Ascensão dos Escolhidos, toque no ícone do sino e compartilhe esta mensagem com outra pessoa que está presa na confusão sobre seu propósito. Isto não é um discurso motivacional, é alinhamento. Esta é a sua reentrada divina na verdade que você sempre soube. Você foi escolhido por Deus e seu dom não é opcional, é a sua missão. Bem-vindo à Ascensão. Escolhido, você tem tentado se forçar a entrar em um sistema que nunca foi construído para você. Toda vez que você tentou trilhar o caminho que os outros diziam ser seguro, responsável ou normal, algo em seu espírito se desligava. Você pode ter se culpado, pode ter pensado que era preguiçoso, inconstante ou ingrato, mas a verdade é mais profunda do que o que te disseram. Você nunca foi feito a procurar atrás de empregos. Você foi feito para caminhar em um propósito divino. Desde o momento em que você nasceu, o mundo começou a te treinar para servir a sua máquina. Vá para a escola, obtenha diploma, candidate-se a um emprego, compita, suba na carreira, aposente-se. Mas você sempre sentiu que algo estava errado com esse ritmo. Enquanto outros eram motivados por promoções ou status, você fazia perguntas sobre o significado. Enquanto outros se contentavam em se encaixar em papéis, você era assombrado por um chamado que não conseguia nomear. Isso não é disfunção, é dissonância divina. É o espírito dentro de você rejeitando o que o mundo espera de você. Os escolhidos não prosperam em empregos que silenciam seus dons. Você pode ter trabalhado antes, talvez ainda esteja. Mas, no fundo, você sabe que esse não é o destino final. Você sempre sentiu que há algo mais.
Essa sensação de algo mais não é ganância ou fantasia. É o céu te lembrando da sua missão. É Deus te mostrando que sua existência não deve ser definida por um cargo, mas pela luz que você carrega e libera neste mundo. Veja bem, os empregos foram criados para organizar o trabalho. Mas o seu espírito não foi enviado aqui para trabalhar na rotina. Você foi enviado aqui para construir, despertar e mudar atmosferas. A própria estrutura dos empregos tradicionais pode parecer uma jaula para um escolhido. Sentar-se em uma mesa, ser microgerenciado, trabalhar para metas que não têm nada a ver com a eternidade, isso te esgota. Não porque você se sinta no direito, mas porque sua alma sabe que sua energia é sagrada e seu tempo é uma oferenda. E, no entanto, você provavelmente foi julgado por isso. Eles podem ter dito que você não se esforça o suficiente ou que você sempre desiste cedo demais, mas eles não entendem. O que parece inconstância por fora é muitas vezes resistência espiritual por dentro. Você não consegue ficar onde sua alma está sufocando. Você não consegue fingir que se importa com sistemas que foram projetados para manter os escolhidos distraídos de seu verdadeiro trabalho. Seu verdadeiro trabalho começa onde sua obediência começa. É isso que o mundo nunca te dirá, porque a obediência nem sempre parece produtiva no início. Parece silêncio, descanso. Parece escrever algo que ninguém vê ainda, começar um projeto que não traz dinheiro instantâneo. Mas o que eles chamam de arriscado, o céu chama de alinhamento. E esse é o caminho que você foi chamado a percorrer. Você não foi criado para lutar pela sobrevivência. Você foi ungido para transformar a maneira como os outros sobrevivem. Você não foi criado para preencher vagas. Você nasceu para criar espaço para que outros encontrem sua verdade. Você não foi criado para ser usado. Você foi criado para liderar, curar, revelar, construir algo que carrega a presença de Deus em lugares onde a igreja não vai. Quando você corre atrás de empregos, acaba diminuindo seu propósito para caber na agenda de outra pessoa. Mas quando você busca a obediência, começa a expandir sua vida para carregar todo o peso da sua missão. É aí que as coisas começam a se alinhar. É aí que a provisão segue. É aí que portas se abrem que currículos não podem destravar. Então não, você não é preguiçoso, você não está confuso, você não é ingrato, você é um escolhido. E os escolhidos não procuram trabalho como o mundo faz. Eles assumem missões que estavam esperando pelo seu sim. Eles se erguem em chamados que não fazem sentido no papel. Eles seguem a voz de Deus em vez da aprovação humana. E eles vivem vidas que acendem fogos nos outros sem nem mesmo tentar. É por isso que você nunca esteve satisfeita em empregos, porque a satisfação nunca foi o objetivo, a transformação era. Você foi feita para perturbar, para reconstruir, para chamar os outros do sono. Então pare de tentar se encaixar onde você nunca deveria ficar. Você nasceu para liderar de um lugar que nenhum homem pode validar. O céu já te aprovou. Agora é hora de caminhar como tal. Escolhido-a. Quantas vezes te disseram que você está desperdiçando seu potencial, que você não está fazendo o suficiente, que você é preguiçoso? Você provavelmente ouviu isso de pais, professores, até amigos, pessoas que te amam, mas não te entendem. Mas deixe-me falar com o seu espírito agora. O que o mundo chama de preguiça é, muitas vezes, algo muito mais sagrado. É resistência divina. Você não foi criado a responder como os outros. Essa sensação de peso que você sente quando tenta fazer o que todo mundo faz não é uma fraqueza. É o céu resistindo às expectativas do mundo em seu nome. É Deus dizendo, não aqui, não isso, não para você. Enquanto outros pulam de emprego em emprego com facilidade, algo em você se contrai. Seu corpo fica cansado, sua alma se retrai, sua energia se desliga. Isso não é porque lhe falta disciplina. É porque você nunca foi destinado a construir o sonho de outra pessoa à custa do seu próprio chamado. O mundo quer que você meça seu valor por quão ocupado você está, quão produtivo você parece, quanto dinheiro você ganha. Mas a medida do céu é diferente. É sobre obediência, não atividade. É sobre alinhamento, não conquistas. Você poderia estar fazendo menos aos olhos do mundo, mas realizando mais no espírito, porque está operando a partir do propósito, não da pressão.
E é isso que a maioria das pessoas não entenderá. Elas não conseguem ver sua missão espiritual, então julgam suas ações humanas. Preguiça é uma palavra que usam quando não conseguem compreender o seu plano. Mas você não é preguiçoso. Você está sendo retreinado. Você está em um processo. Você está sendo esvaziado da programação antiga para poder abrir espaço para a instrução divina. E às vezes, esse processo parece quietude, silêncio, afastar-se do barulho para que você possa ouvir a Deus mais claramente. Mas em um mundo viciado em agitação, a quietude parece fracasso. Deixe-me te dizer algo importante. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você é escolhido por Deus. Isso por si só já te diferencia. O fato de você não conseguir funcionar como as massas não é sua falha, é sua confirmação. Você não é como eles, porque não foi feito para viver como eles. Sua mente está programada para receber downloads divinos. Seu coração foi construído para carregar fardos sagrados. Sua vida foi projetada para perturbar as normas, não para se conformar a elas. Então, quando você sentir que está resistindo à rotina, pare e se pergunte: isso é desobediência ou é resistência divina? Na maioria das vezes, é o seu espírito tentando te proteger do desalinhamento, porque o sim errado pode atrasar o chamado certo. A oportunidade errada pode contaminar sua missão. O emprego errado pode apagar a própria luz que Deus está tentando fazer crescer em você. Os escolhidos não prosperam sob sistemas criados pelo homem. Eles se movem melhor quando seguem o fluxo divino. Esse fluxo nem sempre é rápido, nem sempre é impressionante, mas é sempre o certo. Você pode não ter um título agora, você pode não ter uma renda como os outros, mas você tem algo que eles não podem fingir. Você tem a mão do céu sobre sua vida, e isso por si só te levará mais longe do que qualquer currículo ou referência jamais poderia. Esta fase em que você está pode parecer confusa. Você pode acordar alguns dias e se perguntar o que está fazendo com sua vida. Mas eu te prometo, se você está se rendendo à direção de Deus, mesmo no silêncio, você está fazendo um trabalho sagrado. Você está sendo separada. Você está sendo preparada. O atraso não é negação. A resistência não é rejeição, é redirecionamento. Você não foi feito para se mover apenas por se mover. Você foi feito para se mover quando o Espírito te move. É assim que os escolhidos se levantam, não correndo atrás do sucesso, mas obedecendo ao ritmo invisível do divino. Esse ritmo nem sempre faz sentido, mas sempre gera propósito. E se você tem sentido chamado para descansar, para desacelerar, para se realinhar, não lute contra isso. Pode ser apenas Deus te preservando para algo muito maior. Então, da próxima vez que alguém questionar seu ritmo ou te fizer sentir que está ficando para trás, lembre-se disto. Você não é preguiçoso, você está sendo guiado. Comente 333 se você sabe que esta palavra foi para você. Deixe que falem, deixe que suponham. Enquanto eles perseguem o que o mundo oferece, você está sendo posicionado para o que o céu preparou. Permaneça na resistência divina. Sua missão é sagrada demais para ser apressada. Escolhido, Deus não te enviou aqui de mãos vazias. Antes de você respirar pela primeira vez, um dom foi colocado dentro de você. Não um talento aleatório, não um hobby, uma ferramenta divina criada pelo próprio céu. E esse dom não é apenas algo que você tem, é a sua missão. Você tem procurado seu propósito em cargos, em pessoas, em lugares, mas a mensagem de Deus é clara. Pare de olhar para fora, comece a olhar para dentro. Seu dom não é algo extra, é a coisa principal. Tantos escolhidos vivem confusos porque foram ensinados a minimizar o que lhes vem naturalmente. Você provavelmente desvalorizou suas habilidades porque pareciam fáceis ou óbvias demais. Você presumiu que o trabalho de verdade deve ser difícil e desagradável. Mas o divino não opera através da luta, ele flui através da graça. Essa facilidade que você sente quando fala, cria, guia, escreve, cura, constrói ou lidera, isso não é coincidência, é confirmação. É Deus dizendo: isto é o que eu te dei para dar ao mundo. O mundo te ensinou a escondê-lo, te disse que você tinha que ser realista, disse que seu dom não era suficiente para te sustentar. Mas a mensagem de Deus anula tudo isso. O que você carrega dentro de si não é para entretenimento ou ego, é para impacto.
Seu dom foi destinado a acordar as pessoas, a curar lugares quebrados, a trazer clareza onde há confusão, a brilhar luz em lugares escurecidos pela desesperança. O inimigo sabia disso também. É por isso que ele atacou sua confiança. Por isso você lutou contra a autodúvida. Por isso foi silenciada em salas onde sua voz tinha peso. Mas a estação de se encolher acabou. Você não está sendo chamado a correr atrás de empregos. Você está sendo chamado para ativar seu dom divino. O céu não está contratando funcionários, está enviando mensageiros, curadores, profetas, criativos, professores, construtores de infraestrutura espiritual. Você pode não ter um cartão de visita ou um diploma que valide isso. Se Deus te deu um dom, essa é toda a prova que você precisa. Esse dom é o seu cartão de visitas. O trabalho da sua vida flui dele. Sua provisão estará ligada a ele. Seu impacto nascerá através dele. E aqui está a verdade que a maioria não te contará. Se você não honrar o dom, ele se torna um fardo. É por isso que você se sentiu ansioso, inquieto, frustrado. Não é depressão, é propósito mal utilizado. O dom é poderoso demais para ficar enterrado. Ele exige expressão. Ele anseia por ser usado. Não por fama, não por aplausos, mas para o movimento do reino. E quanto mais você o evita, mais alta a resistência se torna. Você não precisa descobrir cada passo. Você precisa começar com o que já está em sua mão. Aquela visão, aquela voz, aquela ideia ardente, aquele fardo por pessoas que estão sofrendo da mesma forma que você sofreu um dia. Isso é o dom tentando sair. Não é um impulso aleatório, é um estímulo divino. É o céu te cutucando para parar de se esconder atrás de responsabilidades e desculpas e finalmente caminhar no que você nasceu para fazer. E me escute com atenção. Seu dom não é pequeno demais. Não é tarde demais. Você não o perdeu. Não há data de validade em uma missão divina. Não importa a sua idade. Não importa o que você perdeu. Não importa os erros que cometeu. A mensagem de Deus ainda é a mesma. Use o que eu te dei. É aí que está o seu poder. É aí que está a sua provisão. É aí que está a sua paz. Escolhido-a, não subestime o que foi depositado dentro de você. Você não precisa se tornar outra pessoa para caminhar em propósito. Você só precisa se tornar obediente ao projeto original. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para se destacar. E seu dom é o que torna isso possível. Não é orgulhoso caminhar em seu poder. É fiel. É responsável. É sagrado. Então, estou te dizendo agora. Seu trabalho não é encontrar um emprego. Seu trabalho é encontrar o fluxo. Ouvir. Confiar na voz divina que te guia de volta para si mesma. E a partir desse lugar, você se moverá de forma diferente. Falará de forma diferente. Viverá de forma diferente. E aqueles que precisam do que você carrega te encontrarão. Você não terá que implorar por oportunidades. Quando você honra o dom, a missão se revelará. Que esta mensagem seja o momento em que tudo muda. O momento em que você para de fugir do seu chamado. O momento em que você reconhece que sua paz sempre esteve conectada ao seu propósito. E se algo em seu espírito está saltando agora, comente 666 para eu saber que você está despertando para o que já está dentro de você. Você foi escolhido por Deus não para copiar os outros, não para perseguir títulos, mas para revelar o céu através da própria coisa que Ele colocou em sua alma. Esse dom é a missão. Caminhe nele. Escolhido algo gigantesco está mudando no espírito. E se você tem se sentido estranha ultimamente, é por isso. Você não está imaginando. Você não está quebrado. Você está sendo ativado. E o que está sendo ativado em você não tem nada a ver com buscar a sobrevivência, e tudo a ver com construir o novo. A velha economia está desmoronando para você. A rotina, a agitação, a mentalidade de escassez, as buscas desesperadas por emprego. Essas portas não estão se abrindo porque nunca foram para se abrir. Porque Deus está lançando seus escolhidos em uma nova economia. Uma economia espiritual baseada em propósito, presença e poder.
Isso não é sobre dinheiro como o mundo define. Isso é sobre fluxo divino, provisão que segue a obediência, recursos que são atraídos pelo alinhamento, não pelo esforço. Por tanto tempo te ensinaram que se você não trabalhar para outra pessoa, não sobreviverá. Mas agora você está sendo mostrado que seu chamado não está ligado a um contra-cheque, está ligado ao impacto. E onde há impacto, há provisão. Onde há alinhamento, há acesso. Esta nova economia é construída por escolhidos, por pessoas que não cabem mais nas caixas que o mundo criou. Esta economia não te pede para comprometer sua alma. Ela não te pede para fingir ser algo que você não é. Ela te convida a trazer seu eu completo, seu dom completo, sua verdade completa. E paga em paz, poder e prosperidade que não exigem sua exaustão. Você não está sendo preguiçoso ou preguiçosa por deixar o sistema antigo. Você está sendo convocado para um sistema superior. Olhe ao redor. Empreendedores guiados pelo Espírito estão surgindo. Vozes proféticas estão encontrando plataformas. Mãos que curam estão abrindo consultórios. Escritores estão sendo chamados a publicar palavras que libertam os cativos. Artistas estão despertando almas. Mentores, coaches, professores, videntes, pessoas como você estão percebendo que nunca foram feitas para implorar por empregos. Elas foram feitas para construir espaços onde o céu pode ser visto e sentido através de seus dons. Aquele desconforto que você tem sentido com sua antiga vida profissional não é um erro, é um sinal. É Deus te dizendo que o que costumava funcionar não é mais aceitável. A missão mudou, e sua provisão, sua paz, sua próxima elevação, está tudo conectado ao que você tem carregado em silêncio. É hora de parar de esconder. A nova economia precisa de você totalmente visível, totalmente ativada. Isso não é sobre largar o emprego da noite para o dia. Isso é sobre ouvir, alinhar, começar, dar passos para oferecer seu dom ao mundo com intenção. Pode começar pequeno, algumas pessoas, algumas conversas, alguns conteúdos, mas o que é pequeno em suas mãos pode se tornar sobrenatural nas mãos de Deus. Você só precisa dizer sim. O sim é a moeda que move as coisas no espírito. Uma vez que você diz sim à missão, o céu começa a financiar o que você está construindo. Você não precisará competir. Você não precisará se apressar como antes. Nesta economia, presença é poder, obediência é estratégia, fluxo é sustentabilidade e confiança é o investimento. Os escolhidos não estão aqui para lutar por migalhas. Você está aqui para distribuir riqueza espiritual, clareza, paz, cura, despertar. E Deus está te mostrando agora como fazer isso de uma forma que te sustenta enquanto transforma os outros. Se você sente que algo em você está sendo agitado, se você sabe que esta mensagem está puxando o seu espírito, comente 777 para eu saber que você sente. Você não está imaginando a mudança. Você faz parte dela. A ascensão dos escolhidos não é apenas uma frase, é um movimento. Uma nova economia espiritual está sendo construída, e você é um de seus arquitetos. O mundo pode não entender, mas o céu já aprovou. É hora de construir. Escolhido. Você foi ensinado a correr atrás de dinheiro, a correr atrás da estabilidade, a medir seu valor pela sua renda. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar toda a sua perspectiva. A provisão divina não segue o esforço, ela segue o propósito. Quando você caminha em sua missão dada por Deus, a provisão começa a fluir não porque você trabalhou mais do que todos os outros, mas porque o céu está apoiando o que você nasceu para fazer. O sistema do mundo diz, arranje um emprego para sobreviver. Deus diz, entre no seu chamado e eu providenciarei. Isso não é uma teoria distante, isso é uma lei espiritual. Os escolhidos nunca prosperaram correndo atrás de cheques. É por isso que você sempre se sentiu esgotado fazendo o que os outros celebram. É por isso que, por melhor que o emprego parecesse no papel, sua alma sentia que estava sufocando. Porque você nunca foi feito para viver de salários. Você foi feito para viver de missão.
Você não é como todo mundo, e sua provisão não virá como vem para todo mundo. Para você, as portas não se abrem apenas porque você se candidata. Elas se abrem quando você obedece. Você pode enviar 100 currículos e não conseguir nada, mas diga sim àquilo que Deus sussurrou para você em particular e, de repente, as coisas começam a se alinhar. Recursos vêm, pessoas aparecem, o favor surge. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou com isso. Deus financia suas missões, não seus medos, não seus planos B, não as opções de reserva que você criou quando não confiou em seu dom. Ele financia o que ele chama. E a razão pela qual algumas coisas não têm funcionado é porque você tem tentado financiar algo que o céu nunca autorizou. Mas no momento em que você assume o que realmente foi criado a fazer, mesmo que seja assustador, mesmo que pareça incerto, a provisão começará a fluir. Eu sei o que você está pensando, mas como vou viver? E as contas? E as responsabilidades? E essas são perguntas válidas, mas aqui está a verdade divina. Quando você prioriza o propósito, Deus prioriza suas necessidades. Ele não é um pai descuidado. Ele não te chama para algo e depois te deixa para descobrir tudo sozinho. Se você está caminhando no que ele te chamou para fazer, você tem direito à provisão sobrenatural. Ponto final. Você pode não ver tudo de uma vez. Às vezes, Deus provê em porções para construir sua confiança. Às vezes, Ele deixa a visão te esticar para que seus músculos da fé cresçam. Mas a falta não é seu destino. A escassez não é sua herança. Você não é um mendigo. Você é um vaso escolhido. E enquanto você estiver derramando o que Ele colocou dentro de você, Ele continuará derramando em você tudo o que você precisa. Muitos de vocês têm estado presos no modo de sobrevivência, fazendo o que podem apenas para sobreviver. Mas o propósito não te faz apenas sobreviver. O propósito te coloca em abundância. Talvez não da noite para o dia, mas eventualmente. Porque o propósito produz algo que os empregos nunca produzirão: impulso divino. Quando você começa a viver a partir desse lugar, a maneira como você vê a vida muda. Você não espera mais por oportunidades, você cria a partir do seu espírito. E as oportunidades começam a te encontrar. Sejamos realistas, há um custo para o propósito. Você pode perder o conforto, você pode ser incompreendido, você pode se afastar do que parece seguro. Mas em troca, você ganha uma provisão que nunca acaba, porque não vem do homem, vem de Deus. Você começa a viver de discernimento, favor, paz, clareza e portas que se abrem no tempo certo, que nenhum esforço poderia ter aberto. É por isso que o mundo não entenderá seu caminho. Eles não entenderão por que você deixou o emprego, por que você recusou a oferta, por que você está escolhendo construir algo do seu espírito em vez de perseguir o que todo mundo está perseguindo. Mas você não precisa da aprovação deles quando tem o apoio do céu. Deixe que zombem, deixe que questionem. Você não está sendo irresponsável, você está sendo guiado. Toda vez que você honra o chamado, a provisão aparece. Às vezes parece uma pessoa enviada para ajudar. Às vezes é um avanço financeiro inesperado. Às vezes é a força para continuar quando tudo ao seu redor parece impossível. Mas sempre vem. Por quê? Porque você disse sim, e esse sim destravou recursos que estavam esperando por sua obediência. Então, pare de tentar descobrir tudo antes de se mover. Comece a se mover e deixe Deus te encontrar no caminho. Caminhe em direção ao seu propósito como se já estivesse financiado, porque no Espírito está. Você não sentirá falta quando estiver alinhado. Você não desmoronará quando estiver no chamado. Você foi escolhido não apenas para sobreviver, mas para ser um exemplo vivo de como é a provisão divina em forma humana. Escolhido. Se esta mensagem falou diretamente ao seu espírito, você já sabe o que fazer. Comente 999 abaixo. Fale isso para a atmosfera. A provisão seguirá meu propósito. Diga em voz alta. Acredite e caminhe como se já estivesse feito, porque se você caminha em propósito, já está. Escolhido.
E se eu te dissesse que o próximo passo na sua jornada não é sobre aprender algo novo, é sobre desaprender o que você nunca deveria ter acreditado em primeiro lugar? O caminho para a sua missão divina não começa com um curso, um diploma ou um emprego. Ele começa com a libertação das mentiras que te foram ensinadas por um mundo que nunca foi projetado para o seu tipo. Antes que o céu possa construir através de você, ele deve primeiro derrubar tudo o que é falso que foi construído em você. Você foi condicionado, desde a infância, a pensar em termos de controle, competição e sobrevivência. Que seu valor vem do quão duro você trabalha. Que sua identidade está ligada a um cargo. Que a estabilidade é mais valiosa que a visão. Mas nenhuma dessas ideias veio de Deus. Elas vieram de um sistema que precisa que você seja útil, mas não poderoso. Eficiente, mas não desperto. Ocupado, mas não alinhado. E agora, o céu está confrontando tudo isso. Essa tensão que você sente, essa inquietação que não vai embora, não importa o quanto você tente ignorá-la. Isso é o atrito espiritual entre o roteiro do mundo e o plano do céu. Um te diz para entrar na fila, o outro te diz para se levantar e liderar. Um diz para jogar seguro, o outro diz para andar pela fé. Um te mantém preso pelo medo, o outro te chama para construir pela visão. E você não pode carregar os dois. Para receber a plenitude da instrução do céu, você deve abandonar a voz do mundo. Desaprender é um processo doloroso. Parece confusão no início, porque tudo o que antes era familiar começa a desmoronar. Mas este colapso é santo, é sagrado, é necessário, porque Deus nunca derramará um propósito novo em uma mente ainda casada com velhos padrões. Ele não está apenas mudando suas circunstâncias, ele está transformando como você vê, como você pensa, como você ouve e como você decide. Você foi ensinado a perguntar: isso vai dar dinheiro? Deus está te ensinando a perguntar: isso está em alinhamento? Você foi ensinado a seguir o que é popular. Deus está te ensinando a seguir o que é profético. Disseram-lhe para buscar conforto. Deus está te chamando para entrar no desconforto divino, onde o verdadeiro crescimento vive. E cada passo de obediência parecerá estranho no início, porque não se assemelha a nada que você foi criado para acreditar. Mas esse é o sinal de que você está no caminho certo. Haverá dias em que você sentirá que está enlouquecendo, dias em que você questionará tudo. Isso é normal. Você está sendo religado, recalibrado, despojado da lógica do mundo para que possa operar pela inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual fará com que você tome atitudes que não fazem sentido para os outros, mas fazem todo sentido para o céu. Você se afastará de ofertas que parecem boas, mas não parecem certas. Você dirá não a empregos que prometem estabilidade, mas roubam seu espírito. Você começará a confiar mais em sua paz do que em seu contra-cheque. E pouco a pouco, o plano começará a se revelar. Não de uma vez, mas passo a passo. Deus não te dá o quadro completo de antemão. Ele te dá instruções, cutucões, confirmações. E à medida que você obedece, o caminho se torna mais claro. Não é que o plano não estivesse lá. É que sua programação antiga estava bloqueando sua visão. Agora, à medida que você desaprende o ruído do mundo, você finalmente consegue ouvir o sussurro de Deus. Você começará a notar sincronicidades, timing divino, conversas que confirmam o que você tem sentido, oportunidades que não fazem sentido, mas parecem perfeitamente certas. Estas não são coincidências, são o desdobramento da estratégia do céu. Porque uma vez que você desaprende o medo, o desempenho e o esforço, você começa a viver da confiança, da presença e do fluxo. É aí que você se torna perigosa. É aí que você se torna imparável. É aí que o inimigo perde o controle. O mundo ainda tentará te puxar de volta. Ele te chamará de irresponsável, irrealista, até mesmo rebelde. Mas você deve se lembrar, você não foi escolhido para continuar ciclos. Você foi escolhido para quebrá-los. E isso significa trilhar caminhos que outros têm medo até de imaginar. Significa construir o que nunca foi construído, dizer o que nunca foi dito, confiar em uma visão que ninguém mais pode ver. Então, se as coisas parecem estar desmoronando, não entre em pânico.
Você não está sendo destruído. Você está sendo libertado de uma programação que nunca te pertenceu, de sistemas que te mantiveram pequena, de crenças que te mantiveram preso. E cada parte desta quebra está te preparando para receber o novo, o mais alto, o sagrado. Escolhido-a, você não está andando para trás. Você está sendo reiniciado-a. Deixe o mundo chamar de loucura. Deixe o céu chamar de preparação. Você deve desaprender o que o mundo te deu para finalmente receber o plano que Deus projetou especificamente para você. E uma vez que você fizer isso, você não apenas sobreviverá, você entrará em uma realidade onde não persegue nada. Você atrai tudo o que precisa porque está exatamente onde Deus te chamou para estar. Escolhido-a, o mundo te programou para entrar em pânico quando você não está empregado. Eles te disseram para se ocupar, enviar currículos, se contentar com algo, qualquer coisa, apenas para evitar parecer que não está fazendo nada. Mas a voz do céu é diferente. Deus não está te pedindo para correr atrás de empregos. Ele está te pedindo para assumir sua missão. E para fazer isso, você precisa parar de se apressar como todo mundo e começar a construir como aquele que você foi chamado para ser. Em vez de procurar emprego, comece a trabalhar com seu dom. O que isso significa? Significa acordar e perguntar: o que posso criar hoje que se alinha com meu propósito? Como posso me apresentar com intenção e oferecer o que já está dentro de mim? A quem posso servir? Com quem posso falar? A quem posso encorajar ou guiar? Você não está desempregado. Você está sendo redirecionado, não para uma empresa, mas para o seu chamado. Este é o momento de começar, não quando você se sentir pronto, não quando você tiver o plano perfeito. Agora, seu espírito já sabe o que é hora de começar. Talvez seja um canal no YouTube, talvez seja escrever, criar, orientar, curar, falar, projetar, construir ou ensinar. Seja o que for, você tem ouvido sussurros sobre isso há muito tempo. A demora não é porque não é real, é porque você foi ensinado a temer seu próprio dom. Mas Deus não te deu esse dom para ficar em uma prateleira enquanto você implora ao mundo por oportunidades. Esse dom é a oportunidade. E quando você o oferece consistentemente, sem vergonha, o céu começará a te posicionar em lugares que você nunca poderia ter alcançado apenas através de candidaturas. As pessoas te encontrarão, a provisão te seguirá, plataformas se abrirão, não porque você as perseguiu, mas porque você obedeceu. A obediência é sua estratégia. Se Deus está te dizendo para gravar uma mensagem, grave-a. Se Ele está te incentivando a oferecer sessões, comece com o que você sabe. Se você deve lançar algo, dê o primeiro pequeno passo. Você não precisa ter um plano de negócios, você precisa se mover. Porque as portas espirituais não respondem a currículos, elas respondem à obediência. E cada ato de obediência cria uma ondulação. Essa ondulação abre a próxima porta. Esta é a estação para começar. Comece sem saber o fim. Comece enquanto sua voz ainda treme. Comece enquanto você está aprendendo. Comece mesmo quando estiver com medo. Você não está atrasada, você está em posição. Você não está tarde. Você está finalmente ouvindo. A linha do tempo divina nunca é apressada, mas é sempre exata. E se esta palavra está te alcançando agora, isso significa que é hora. Em vez de procurar emprego, construa o altar. Um altar é o espaço onde seu dom encontra o sopro de Deus. E tudo o que você fizer nesse altar, escrever, falar, ensinar, criar, curar, levará poder. Porque você não fez isso por atenção, você fez isso em obediência. Esse tipo de obediência atrai coisas que o mundo não pode explicar. Clientes, colaborações, contratos, ideias, clareza, milagres. Não espere ser contratado para ser útil. Você já foi nomeado. Não espere um chefe dizer sim quando Deus já disse vá. Comece com o que você sabe. Ensine o que você viveu. Sirva a partir de suas cicatrizes. Compartilhe o que te curou. Você não precisa de perfeição. Você precisa de movimento. A economia espiritual não paga com base no esforço, ela libera com base na obediência fiel. Então, enquanto o mundo caça empregos, você constrói a visão. Enquanto eles enviam currículos, você submete sua vontade. Enquanto eles correm atrás da sobrevivência, você cria a partir de um lugar de abundância espiritual. É assim que os escolhidos se levantam.
E se seu espírito está se agitando agora, então este é o seu momento. Você não precisa de permissão para começar. Você precisa começar para acessar o que estava esperando por você. Escolhido. O verdadeiro trabalho nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de você. Agora, vá ativá-lo. Escolhido. Nesta estação de mudança e realinhamento, a voz mais importante que você pode ouvir não é a do mundo, é a de Deus. Mas sejamos honestos, contudo puxando sua atenção, ouvir a Deus pode às vezes parecer confuso ou até mesmo silencioso. Você se pergunta, isso é meu pensamento ou é ele? Você duvida do que sentiu em seu espírito. Mas eu preciso que você entenda algo. Deus ainda está falando. A questão é, você está quieta o suficiente para ouvir? Você foi escolhido, não apenas para se mover, mas para se mover com precisão. Isso significa que você não pode se dar ao luxo de adivinhar seu caminho nesta estação. Você precisa de instrução divina, direção específica. E você só conseguirá isso silenciando o barulho que tem inundado sua mente. As distrações, as comparações, a ansiedade sobre o que vem a seguir. Elas criam estática. E a estática abafa o som divino. Você não precisa de mais conselhos, você precisa de mais silêncio. Você não precisa de vozes mais altas, você precisa de quietude. Deus não está se escondendo de você. Ele está falando através de seus pensamentos, seus instintos, seus sonhos, sua atmosfera. Mas quanto mais caos você permite, mais difícil é discerni-lo. Nesta estação, os escolhidos devem se tornar intencionais em sintonizar sua frequência, como um sintonizador de rádio. Se você estiver um pouco fora, ouvirá distorção. Mas quando você encontra o alinhamento certo, o sinal se torna claro. É assim que Deus fala, através da clareza nascida na consistência. Comece com a solidão, não o isolamento impulsionado pela dor, mas a solidão sagrada, onde você convida a Deus para o silêncio. Defina um horário, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para sentar-se sem telefone, sem música, sem distrações. Apenas você e ele. É aqui que os sussurros se tornam direção. É aqui que as perguntas se transformam em revelação. Deus nem sempre grita. Na maioria das vezes, ele sussurra. Mas você só ouvirá esse sussurro quando parar de gritar sobre sua própria vida com movimento constante. Em seguida, apegue-se às Escrituras. Não como uma lista de verificação religiosa, mas como uma conversa viva e pulsante. Às vezes, a resposta que você está pedindo já foi escrita. Mas se você nunca abrir a palavra, você a perde. Deus confirmará o que ele está dizendo através de versículos que de repente saltam da página. E quando isso acontecer, anote, rastreie a voz dele. Isso treina seu espírito a reconhecer os padrões de como ele fala com você. Preste atenção à sua paz. Uma das maneiras mais negligenciadas que Deus fala é através da atmosfera espiritual. Se algo perturba sua paz, isso não é apenas desconforto. Pode ser resistência divina. E se algo te traz uma paz inexplicável, mesmo na incerteza, isso geralmente é Deus dizendo siga em frente. Paz nem sempre significa conforto. Às vezes, significa clareza no meio do caos. Além disso, não subestime o poder dos sonhos e dos sinais repetidos. Quando Deus está enfatizando algo, você começará a ver em todos os lugares. A mesma palavra, o mesmo tema, o mesmo impulso. Você pode ouvi-lo em uma conversa, vê-lo em uma postagem, senti-lo em sua intuição. Isso não é coincidência. É Deus confirmando o que ele está tentando fazer você reconhecer. E sim, Deus também usará pessoas, mas apenas quando você estiver discernindo. Nem toda voz é para te guiar. Algumas são enviadas para te distrair. É por isso que seu discernimento deve ser afiado. Os escolhidos não seguem multidões. Eles seguem o sussurro, a instrução, o cutucão inabalável que não os deixa em paz até que respondam. Nesta estação, sua clareza é seu poder. Sua capacidade de ouvir e obedecer determinará com que rapidez e precisão você se move. Deus não vai competir com suas distrações. Ele vai esperar por sua rendição. Ele vai esperar por sua decisão de desligar o mundo e sintonizar nele. E quando você fizer isso, a clareza virá. Nem sempre instantaneamente, mas sempre perfeitamente cronometrada.
Se esta mensagem mexeu com algo profundo dentro de você, é porque seu espírito já sabe o que sua mente está apenas começando a entender. Você tem ouvido a Deus o tempo todo. Agora é hora de ouvir com intenção. Deixe todo o resto desaparecer. Deixe toda voz ser silenciada até que a dele se torne a mais alta em sua vida. É assim que os escolhidos se levantam, não pelo barulho, mas pela clareza. Não pela pressa, mas pelo recebimento. Este é o seu momento, não o perca. Escolhido, ou se ninguém nunca te disse isso, deixe-me dizer agora com todo o peso da verdade e da clareza divina. Você não é preguiçoso-a. Você está sendo guiado-a. Essa sensação de peso que você tem carregado, essa batalha em sua mente, essa sensação de estar preso enquanto todos os outros parecem estar se movendo, não é porque você falhou, é porque você foi escolhido para se mover de forma diferente. Deus não está te apressando, Ele está te preparando. Você nunca foi criada para seguir a via rápida deste mundo. Você foi criada para caminhar pelo caminho estreito do alinhamento. E sim, esse caminho pode parecer lento, pode parecer improdutivo na superfície, mas o que o céu está fazendo em você é muito mais profundo do que as pessoas podem ver. Você não está para trás, você está sendo refinado. E a estação de refino muitas vezes parece silêncio, quietude, confusão e até mesmo inatividade para aqueles que não entendem o tempo divino. Quando você parar de tentar explicar seu processo para pessoas que não carregam sua missão, você encontrará paz. Você não deve a ninguém uma explicação por ter desacelerado. Você não precisa de validação por ter se voltado para dentro. Deus está te reconstruindo de dentro para fora. É por isso que nada mais parece o mesmo. É por isso que você não pode voltar a como costumava operar. Seu espírito superou os sistemas que antes te sustentavam. Você não está presa, você está apenas desperta demais para voltar a dormir. O mundo recompensa a agitação e a produtividade, mas o céu recompensa a obediência. E a obediência nem sempre é barulhenta, nem sempre é visível. Às vezes parece deixar um emprego, recusar uma oportunidade, dizer não quando teria sido mais fácil dizer sim, descansar quando sua mente te diz para entrar em pânico, esperar quando tudo em você quer forçar o próximo movimento. Isso não é preguiça, é maturidade espiritual. É o que significa ser guiado pelo Espírito e não pelo modo de sobrevivência. Você sentiu a tensão de ser puxado em duas direções, entre fazer o que é esperado e fazer o que é certo para sua alma. Essa tensão é a prova de que você não está mais operando a partir da sua carne. Você está se movendo de um lugar mais profundo agora, e com essa profundidade vem uma maior demanda por discernimento. Você não pode se dar ao luxo de se mover rápido apenas para agradar as pessoas. Você deve se mover com precisão para agradar a Deus. E deixe-me te lembrar, quando Deus te guia, Ele provê. Talvez não tudo de uma vez, talvez não da maneira que você imaginou, mas sempre há tempo, sempre o suficiente. Você não está ficando para trás financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente. Você está sendo posicionado de uma forma que abre espaço para uma provisão sustentável, não apenas alívio temporário. O que você constrói a partir da obediência durará mais do que qualquer coisa que você forçou por medo. Então, deixe de lado a vergonha, a culpa, a pressão, a comparação. Deixe de tentar provar que está trabalhando duro o suficiente. O céu já conhece seu coração. E Deus nunca te pediu para impressionar o mundo. Ele te pediu para seguir a sua voz. E se essa voz diz descanse, então descanse. Se diz espere, então espere. Se diz mova-se em uma direção que ninguém mais entende, confie nela de qualquer maneira. Você não está aqui para seguir tendências, você está aqui para estabelecer padrões divinos. Você não foi feito ou feita para parecer produtiva para o mundo enquanto mata sua alma de fome. Sua quietude não é tempo perdido, é o solo onde a clareza cresce, é o espaço onde o poder é desenvolvido. E quando chegar a hora de se mover, você se moverá com força, com certeza, com velocidade espiritual. Mas até lá, continue ouvindo, continue se alinhando, continue confiando. Escolhido. Isso não é apenas uma pausa, é uma preparação, uma sagrada.
Você está sendo guiado por mãos invisíveis, guiado por inteligência divina. Você está sendo formado em alguém que não apenas trabalha para viver, mas vive por um propósito. E se esta palavra confirma o que você tem sentido no silêncio, então saiba, você não está perdido. Você está apenas sendo guiado de volta para casa, para quem você realmente é. Caminhe nessa verdade, descanse nela e levante-se quando o Espírito disser levante-se. Seu tempo não está se esgotando, sua estação está simplesmente se desdobrando. Confie no processo, Deus não está atrasado. E você também não.